que não acompanhem as leituras daqui, para que foquem a atenção no leitor que está proclamando. Porque se tem alguém que vai ali proclamar, não é para que os outros fiquem fazendo a sua leitura, é para que se escute aquele que está sendo ali, exercendo o ministério, sendo um instrumento de Deus, para que essa palavra chegue também ao meu ouvido e ao meu coração. Porque no momento da celebração, nós estamos celebrando a palavra, e isso acontece por meio de um que fala, de um que proclama e de todos os outros que escutam. Porque quando nós estamos fazendo a nossa leitura pessoal, cada um vai ler no seu ritmo. Você vai ler rápido, você vai ler devagar, você para num ponto. E o que destaca esse aspecto celebrativo? É a dimensão comunitária. Todos escutam a mesma palavra ao mesmo tempo, e não se faz a leitura individual. Então, para facilitar isso, é importante que você crie este hábito. Leia antes, leia em casa, ou chegue antes, leia, e aí na hora que o leitor subir ao presbitério e do ambão proclamar esta palavra, você vai ouvir com atenção e de uma forma menor, para não ficar com a sua leitura. É por isso que nas celebrações da missa a gente não precisa levar a Bíblia, a gente vai só para escutar a palavra que vai ser proclamada. Então o texto, é bom que a gente faça a nossa leitura antes, não só no dia que você vai estar escalado, para fazer a sua leitura, mas sempre que você for participar da missa, lê antes todas as leituras, o salmo, e quando o leitor for subir, você já vai saber mais ou menos o que ele vai falar, e essa escuta vai fazer total diferença. Então lembre-se, nós vamos à Eucaristia para ouvir, nós vamos escutar. O leitor é um instrumento para que a palavra de Deus chegue até nós. É palavra de Deus, e esse destaque é o mais importante. E nós sabemos então que nós precisamos de bons leitores que leiam bem. Para quê? Para que também o Espírito Santo atualize essa palavra no coração de cada um que escuta. A palavra celebrada na missa, ela precisa de um leitor, e esse leitor precisa fazer bem o seu papel. Então, por isso que é importante a escuta da palavra, porque a escuta da palavra, da mesa da palavra que nos alimenta, também nos prepara para a Eucaristia. Eu não posso vir receber Jesus na Eucaristia sem antes ter escutado a sua palavra. E a liturgia da palavra, ela acontece numa dinâmica interessante. Primeiro a gente senta e escuta o que Deus tem a nos falar. E depois tem uma breve explicação da homilia, na homilia. E eu vou falar um pouco sobre isso. E essa liturgia da palavra, ela se encerra com o quê? Com as preces. As preces são a nossa palavra. São as nossas intenções, são os nossos pedidos, são as nossas necessidades. Então vejam, se a gente quer que Deus escute as nossas palavras, as nossas orações, primeiro a gente tem que escutar. É isso que a liturgia da palavra nos ensina. Senta, escuta o que Deus tem a te falar, e depois você dirige a sua palavra a Deus em oração, em prece, em súplica. Esse movimento é interessante, feito aí pela liturgia da palavra. Vocês trouxeram a Bíblia? No momento de formação, a Bíblia é necessária.
E aí, no momento de estudo, cada um vai ter o livro para acompanhar. Então, eu gostaria que vocês abrissem aqui, quem trouxe, ou tem aí no celular também, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 7 a 10. Já que nós estamos falando um pouco da liturgia da palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 7 a 10. Vamos fazer um treinamento. No primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas na sala, a sala superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, sentado na beira da janela, acabou adormecendo durante o prolongamento. Um jovem chamado Eutico, sentado na beira da janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido finalmente pelo sono, caiu do terceiro andar para baixo. Quando levantaram, estava morto. Então, Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e, abraçando-o, disse: Não vos preocupeis, ele está vivo. Qual a conclusão deste texto? Uma homilia demorada mata. O padre Vitor disse que não. Não é? Então diz aí, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, que era o dia em que os cristãos, naquela época perseguidos, se reuniam para celebrar a Eucaristia, Paulo prolongou o seu discurso até a meia-noite, não sei porquê, mas enfim, ele devia ter muita coisa para falar. Esse jovem Eutico, sentado à beira da janela, adormece, cai do terceiro andar e morre. A homilia também cura insônia. Quem não dorme à noite, quando vai à missa, logo a homilia dorme. É certeza. Então, só para a gente descontrair, às vezes que a palavra de Deus ela sempre esteve presente, ela ocupa um lugar importante em todas as celebrações. Não existe celebração sem a palavra de Deus. E a proclamação da palavra, ela sempre foi feita pelos leigos. Tem a parte do ministro, mas os leigos sempre tiveram essa função de proclamar a palavra de Deus. Por isso, nós entendemos que você, leitor, é importante. É importante na celebração. Nós, como sacerdotes, precisamos de vocês, mas precisamos de vocês bem preparados para exercer esse ministério. E esse é o nosso objetivo. Então, sempre é possível aprender mais, sempre é possível aperfeiçoar mais o serviço e esse ministério. Porque o próprio documento da igreja diz que é uma arte de ler em público, uma arte de ler para uma assembleia, porque nós não
crescemos habituados a ler para as pessoas. Nós aprendemos a ler para nós mesmos e lemos em silêncio. Uma coisa é você pegar um livro, sentar e fazer sua leitura. Você faz no ritmo que você quiser. Agora, quando você sobe ao presbitério para proclamar a palavra de Deus, aí a coisa muda de figura. E eu sei que vocês, como leitores, não tremem mais as pernas. Não é verdade? Não ficam nervosos quando sobem para proclamar a palavra de Deus. Então, a arte de ler em público é mais exigente. É diferente, é bem diferente. Então, nós estamos tentando nessa manhã mostrar isso. E você precisa se preparar para esse momento. Não só, como disse, lendo antes, mas também a respiração, a voz, o microfone, todos esses detalhes. Lembrar, numa assembleia, eu tenho crianças, jovens, adultos, idosos, todos os tipos de pessoas, e eu tenho que fazer com que essa palavra chegue a todas as pessoas. Então, o treino, o exercício, a dicção, ela precisa ser constante. Como a forma falava, o músculo, ele precisa ser bem treinado para poder dar fluidez à leitura, à proclamação da palavra de Deus. Então, na Santa Missa, como eu disse, é uma celebração ritual da palavra. Nós fazemos um rito para proclamar essa palavra. Ela tem alguns elementos que são específicos. E falando então do rito que nós temos na liturgia da palavra, um detalhe importante: o lecionário é um livro litúrgico. E a primeira coisa é que ele precisa ser bem cuidado. Os livros precisam ter, digamos assim, um cuidado especial, porque ele é um livro litúrgico utilizado na celebração. Outra coisa importante o livro é o mais importante dentro, digamos assim, da celebração. O folheto, as leituras do folheto saem do livro, não é o contrário. Então, por isso, nós temos que dar importância ao livro, jamais subir ao presbitério para fazer a leitura do folheto. Por quê? Porque o livro está preparado para isso. Vejam, primeiro, as letras são maiores. Segundo, as linhas estão em tamanhos diferentes, justamente para facilitar a sua leitura. Enquanto que no folheto nós temos sempre as linhas contínuas e letras menores, aqui no livro litúrgico nós temos as linhas que nos ajudam a entender também as pausas do texto que eu preciso levar em consideração. Então é importante que a gente entenda que o livro é importante. Aqui nós temos então a leitura na página do 27º domingo do tempo comum, que é a liturgia que nós iremos celebrar já a partir de hoje à noite. Vejam que tem aqui esse título em vermelho, primeira leitura. Isso significa o quê? Que não se lê o que está em vermelho. Não se sobe ao presbitério e fala a primeira leitura. Justamente porque essa cor no texto é uma cor para indicar aquilo que não deve ser lido. Certo? Outra coisa, temos aqui uma frase, um versículo em itálico, que também não deve ser lido. Porque este itálico é o resumo da leitura. Esse resumo da leitura
é justamente para ajudar o ministro, o padre, a ver qual é o ponto central dessa leitura. Se ele for utilizar essa leitura como referência para a sua homilia, mas não deve ser lido por quê? Você vai proclamar um texto, para que ler o resumo do texto? Não tem sentido ler o resumo do texto se você vai ler o texto todo. Então, a leitura começa daqui, leitura da profecia de Abacuque. E aí, não sei, surgem tendências, dizer, não é leitura, é proclamação, então não tem que ler leitura da profecia de Isaías, mas só da profecia de Abacuque. Só da profecia de Abacuque. Eu quero deixar claro que a proclamação é um ato espiritual. O que isso significa? Que aquilo que eu vou ler, eu acredito, aquilo que eu vou ler é verdade. Eu não estou lendo uma mentira. Esse é o sentido da proclamação, não é um termo. Mas o cara diz proclamação do Evangelho e aqui é leitura. Independente, a proclamação é um ato espiritual, ou seja, aquilo que eu estou proclamando, eu acredito inteiramente nisso, porque isso diz respeito à minha fé e isso é palavra de Deus. Então não é o fato de eu excluir a palavra leitura que eu vou fazer uma proclamação. Não é assim, porque se a leitura, a igreja pede que se fale leitura. E a proclamação é o ato espiritual de estar lendo uma verdade de fé contida na palavra de Deus. É um ato espiritual. Eu não estou proclamando nenhuma mentira, eu estou falando a verdade. Então isso é a proclamação, porque tudo aquilo que sai da palavra de Deus é verdade, é verdadeiro, é fidedigno, porque é o próprio Deus o autor dessa palavra. Então, não podemos, por nós ou por alguma orientação, tirar a palavra leitura. É leitura da profecia de Abacuque. E ao fazer a leitura, eu estou fazendo a proclamação da verdade que está contida nesse texto. Esse é o sentido da proclamação. E no Evangelho, o padre, o diácono, fala proclamação porque ali são as palavras do próprio Cristo. Então, justamente para diferenciar. Então, é importante que nós tenhamos em conta isso. E outro detalhe importante, nós sempre levarmos em conta a pausa necessária para a conclusão da leitura, para indicar à Assembleia que nós estamos terminando. Porque se você fala, quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé, palavra do Senhor, não dá. Quem não é correto vai morrer. Essa é uma verdade. Olha aí, uma verdade que nós vamos proclamar nesse domingo. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Olha que trecho bonito. O justo viverá por sua fé. Um trecho para nós. Quem não é correto vai morrer. E viverá, isso aqui, justo viverá por sua fé, mesmo depois da morte. Mesmo depois da morte. Porque nós acreditamos também na vida eterna dos justos, dos santos, daqueles que foram fiéis. Mas quem não é correto não terá a mesma sorte. Então, quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Então é importante que a gente faça as pausas necessárias
E que a gente conclua a leitura também indicando que é a conclusão com uma pausa um pouquinho mais alongada e finalize com essa expressão, palavra do Senhor. Na liturgia, nós utilizamos essa expressão, palavra do Senhor. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma celebração. Quando você está na sua oração, no grupo, não precisa. Essa expressão, palavra do Senhor, ou palavra da salvação, é uma expressão litúrgica utilizada dentro de uma celebração. Nas orações, nos grupos, não precisa falar. É só concluir bem o texto. Né? Então, são detalhes importantes para ajudar a proclamação da palavra de Deus, para que nós estejamos atentos a esses detalhes e aprimoremos e aperfeiçoemos ainda mais a nossa proclamação. Então, esta primeira leitura de Abacuque, ela é muito interessante e, ao mesmo tempo, sempre que tem perguntas, interrogações no texto, é importante que a gente enfatize isso. Mesmo que as pessoas acompanhem pelos folhetos, mas a gente tem que lembrar que não deveriam acompanhar. Então a nossa leitura precisa ser feita da forma correta, com as expressões corretas. E quando eu digo com as expressões corretas, e quando a Fono falou também da emoção, não significa para teatralizar a leitura. Não é uma encenação, você não está encenando a leitura. Você precisa dar vida e precisa dar emoção, mas sem tornar isso um teatro, porque não é isso. Você está proclamando a palavra de Deus e essa emoção se dá na leitura correta, quando é interrogação, quando é exclamação, quando é ponto final. E essa emoção se dá também pela variação da tonalidade, sem que isso signifique sempre no mesmo tom, porque isso é falta de emoção, de verdade, e torna a leitura entediante. Não é para isso. A palavra de Deus não é uma coisa que deve nos causar tédio, pelo contrário, deve nos causar alegria. Então, a leitura deste domingo, a primeira leitura diz: leitura da profecia de Abacuque. Então a gente precisa pensar, se eu estou lendo um livro profético, eu estou pensando em algo que vai acontecer ou em uma exortação muito firme, puxando a orelha do povo. Então lembre-se sempre disso, é uma leitura profética, então vai estar sendo projetada para o futuro de coisas que vão acontecer, ou um puxão de orelha do povo. Então eu preciso estar também envolvido por esse espírito que o profeta também quis expressar quando ele escreveu. E aí o profeta diz: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Então vejam que esse primeiro versículo é o profeta um pouco que na súplica com Deus. Até quando, Senhor? Até quando eu vou continuar assim sem me ouvires? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vê a maldade? Destruições e prepotências estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-lhe o Senhor, dizendo: olha, então já é a resposta do Senhor para ele diante das suas súplicas. Escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, não falhará. Se demorar, espera,
pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Vejam que a leitura ela é forte. O profeta ele fala com a alma, nessa súplica que ele dirige a Deus, e depois ele tem a resposta de Deus. Ele diz: se demorar, espera, mas não falhará. O que é que não falhará? Quem não é correto vai morrer. Quem não é correto vai morrer. E termina: o justo viverá por sua fé. Então, quando nós lemos isso, o justo viverá por sua fé, é esse resumo que nós temos aqui. A primeira coisa que aparece aqui está: o justo viverá por sua fé, que é o final do texto. Então, não tem sentido eu ler isso. E quando termina aqui, se nós formos olhar essa relação que existe com o Evangelho, começa dizendo: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E aí o Senhor responde: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. Ou seja, Jesus utiliza uma hipérbole porque não se planta nada no mar. E quando ele fala de arrancar uma amoreira, que pode ser também uma outra árvore chamada sicômoro, de raízes profundas, que era praticamente impossível arrancar de tão profundo que eram as raízes dessa árvore. Então, Jesus utiliza, vejam, pequena como um grão de mostarda, seria capaz de fazer uma coisa absurda, que é plantar, arrancar uma árvore, que é quase impossível, e plantar no mar, que é outra coisa quase impossível. Então vejam como Jesus utiliza essa relação. Mas eu já estou adiantando mais um pouco. Bom, então é esse detalhe que eu gostaria de nesse momento, marcar para vocês esse cuidado com as leituras, com a forma como se proclama a palavra de Deus. Outra coisa também que gostaria de chamar a atenção é em relação às vestes. Primeira coisa, o leitor, não se exige do leitor uma veste específica, digamos assim, um paramento. Mas nós vemos: o sacerdote vai à missa paramentados, os coroinhas vão paramentados, os ministros vão paramentados, e aí o leitor sobe todo mulamento. Primeira coisa, qual é a importância de uma outra veste? Primeiro, mostrar que está exercendo uma função litúrgica diferente dos outros. Quando o ministro está com a veste, a gente sabe, ali é o ministro da Eucaristia. Se o padre está paramentado, a gente sabe, ele vai estar se preparando para a missa. O coroinha, a gente sabe. Então, a veste, a outra veste, ajuda também a identificar e a mostrar que está exercendo um ministério ali diferente dos demais. A segunda é justamente para cobrir-se das suas vestes próprias quando eu vou fazer o serviço de Deus. Por quê? Porque a minha roupa, ela mostra também quem eu sou, a minha personalidade. Então tem gente que gosta de roupa mais escura, de cores mais escuras, cores mais claras, por aí vai. Nós temos uma infinidade, de cores, de modelos. E quando eu escolho a roupa, eu falo de mim, não estou falando de mim, porque eu manifesto também um pouco da minha personalidade
com isso. O sacerdote, né, a partir do momento em que ele é ordenado, ele desaparece. Estão vendo aqui hoje, eu estou de batina e o que está de fora são as minhas mãos e a minha cabeça. Como na missa também, só aparecem as minhas mãos e a minha cabeça. E aquela veste é justamente revestir-se de Cristo. Eu não estou ali em meu nome, mas eu estou exercendo um ministério em nome de Cristo. A veste tem esse poder, tem esse sinal. Então, colocar uma veste sobre as roupas pessoais, no momento da celebração, tem esse sentido também de estar a serviço. Estar a serviço. Né? O médico, quando ele coloca o jaleco para atender, ele está a serviço depois. Mentira. Então, é um momento também de identificação e de se colocar a serviço, porque aí desaparece a personalidade. Ali não é o padre, ele desaparece. E as próprias pessoas também, na lida diária com o padre, também compreendem isso, porque falam simplesmente padre, falam o nome, padre. E isso é o estar a serviço, é o revestir-se de Cristo. Então ali não é o fulano, é o leitor, né? Não é ciclano, é o leitor. Então a veste tem essa importância e dá também esse sentido e esse significado. Para quê? Para que se evite também constrangimentos. Porque tal várias pessoas, o leitor, ele vai subir e ali ele não pode chamar mais atenção do que a palavra de Deus. Estar a serviço é isso. Não chamar atenção para mim, mas para aquilo que eu vou fazer. Por isso, a veste, ela não pode chamar mais atenção do que aquilo que você vai fazer. Por isso o padre desaparece para que manifeste o próprio Cristo. Dessa forma, então, é importante que se pense nisso. Uma veste adequada, evitar exagero, se portar bem. Lembre-se, você está a serviço, você não está em nome próprio, você não está ali por você, mas por algo maior que você, que é a palavra de Deus. Então tenha cuidado com o vestir-se. Tenha cuidado com o vestir-se. Não é uma coisa qualquer, é uma coisa importante. Se portar bem e vestir-se bem como deve ser. Então, é importante ter o cuidado na mesma proporção das vestes, que os sapatos não chamem atenção, né? Seja pelo som que ele produz, seja pelo modelo, pela cor, né? É preciso sempre se pautar pelo critério da discrição. Ser discreto na veste por completo, né? É esse o cuidado que nós precisamos ter. Outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção na parte prática também, naquilo que envolve o leitor. Primeira coisa, ninguém é obrigado a fazer leituras. Você se coloca a serviço. Porém, a partir do momento que você decide, eu quero fazer parte da liturgia, eu quero fazer parte do grupo de leitores, tem regras. Tem regras. E essas regras vão além da própria celebração. Primeira coisa, se você está escalado, se você faltar, é um prejuízo. Porque estão contando com você. Estão esperando que você chegue com antecedência e esteja lá para proclamar a palavra. Então, se você não vai, é um prejuízo. É um prejuízo grande. Então, pense nessa responsabilidade. Segundo,
É importante também que você se sinta membro da comunidade e não apareça só para fazer leitura. Tem outras atividades além das leituras que precisam de você. E se você faz parte, você tem que se comprometer com o todo e não só aparecer para fazer leitura. Tem tantos outros trabalhos que precisam da sua ajuda. Você também precisa participar. Os eventos na paróquia, que contam também com os leitores, com os membros da liturgia, é para você também, não é só para aparecer quando está na missa. Então lembre-se, voltando, ninguém é obrigado, mas a partir do momento que você se decide a ser leitor, a ajudar, a servir, saiba que existem muitas outras coisas que você precisa fazer além da proclamação da palavra de Deus. Essa é uma responsabilidade que precisa assumir como cristão. Como cristão, ser também um bom cristão. E assim, aprimorar, no aspecto litúrgico a sua participação, mas aprimorar também no seu crescimento espiritual, naquilo que precisamos fazer. Uma pergunta que chegou aqui a respeito da celebração da palavra, se deve dizer palavra do Senhor e palavra da salvação, tal como é feito na Santa Missa. Sim, porque é um aspecto celebrativo. A celebração da palavra, como o próprio nome diz, tem um rito a ser seguido. E dentro desse ritual a ser seguido, o momento da palavra ele precisa ser também valorizado através dessa expressão litúrgica, palavra do Senhor e palavra da salvação. Então, se omitiria essa expressão quando nós estivermos fora da liturgia, quando estivermos num grupo de oração, numa reunião de oração, num momento outro, que não é propriamente a celebração, que é essa expressão, exatamente, essa expressão não se utiliza, mas dentro do contexto litúrgico celebrativo pode-se usar essa expressão litúrgica sem problema. Foram esses os pontos que eu gostaria de destacar, e antes das perguntas, lembrar, como eu disse, esse é um momento inicial de formação para despertar essa consciência que precisa se formar. Então, se você tem reuniões mensais, precisa participar das reuniões, precisa participar das formações que são oferecidas na paróquia, porque isso faz parte do trabalho do leitor. Assim como nós padres temos semanas de formação, temos cursos, palestras que vão nos ajudando também no nosso trabalho. Então é importante que a gente esteja atento a isso. Como eu disse, também participar da reunião faz parte desse ministério de leitor. E eu sei que os coordenadores fazem o seu esforço, mas muitas vezes sofrem com o descaso ou a indiferença de muitos membros que não querem participar desses outros momentos que só aparecem para as leituras, e talvez nem estão aqui. Mas, outra coisa, então, como eu falei ao início, a nossa comissão arquidiocesana de liturgia está também à disposição para ajudar nas formações paroquiais. Esse ano não, porque já temos tudo fechado, mas para os próximos anos a gente pode agendar com antecedência caso queira um apoio, o auxílio da comissão de liturgia para alguma formação nas paróquias. Então, aos coordenadores digo que vocês têm com quem contar, que vocês não estão sozinhos neste trabalho e que podem também contar com a nossa comissão. Então, se tiver alguma pergunta agora, a gente vai tentar organizar.
nós falamos essa parte do animador. Tem alguém aqui que faz nas missas essa parte do animador? Certo. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que os dois nomes que nós temos, né, comentarista ou animador, talvez não seriam os mais apropriados para nós identificarmos este que realiza essa função na liturgia. Aqui na própria instrução, no número 105, eu gostaria só de ler para que vocês pudessem ver o que o livro litúrgico diz. O comentarista que dirige oportunamente aos fiéis breves explicações e exortações, a fim de introduzi-los na celebração e dispô-los para entendê-la melhor, convém que sejam cuidadosamente preparadas, sóbrias e claras. Ele fica em pé em lugar adequado, voltado para os fiéis, não porém mandão. Então, justamente essa estante que estava ali é o lugar do comentarista, fora do presbitério. Então, esse é um detalhe importante. Um outro acréscimo que diz aqui: propõe à comunidade dos fiéis explicações e admoestações oportunas, claras, sóbrias, cuidadosamente preparadas, normalmente escritas e antecipadamente aprovadas pelo celebrante. Então, isso quer dizer que essas duas palavras, comentarista e animador, talvez não seriam as melhores para definir esta função. Quando nós falamos animador, a primeira coisa que nós precisamos tirar é a ideia de que tem que ser uma pessoa animada. São coisas diferentes. Chamar aquela pessoa lá que ela é animada, ela vai ser um bom animador. Não é nesse propósito que a gente vai pensar o animador. O animador precisa ser sério. Não é para fazer brincadeira e entretenimento. Então, essa questão de animador, porque ele vai trazer admoestações claras e sóbrias, oportunas, para a Assembleia, e não é para entretenimento da Assembleia. Que fique bem claro isso. Então, os textos que nós temos no folheto, que nós podemos ter também na liturgia diária, então eles precisam ser claros, objetivos, curtos, trazer uma mensagem sobre aquilo que vai estar sendo realizado naquele dia. Por isso, deve-se evitar expressões como: fiquemos de pé para receber o celebrante. Por favor, não façam isso. Não utilizem essa expressão. Vocês veem que no folheto não traz isso, né? E até não coloco fiquemos de pé, porque não precisa. A celebração vai começar, a Assembleia ela já sabe que tem que ficar em pé. E não é para receber o celebrante, é para iniciar a celebração, porque aí a celebração se inicia de pé. Porque às vezes acontece, a gente escuta esse tipo de coisa, não há necessidade, como também ficamos de pé para aclamar o Evangelho. Isso é desnecessário, porque isso não acrescenta nada, não indica nada e não ajuda em nada. Ao começar o aleluia, as pessoas já sabem que tem que se colocar de pé. E em relação a essa transição, dos ritos iniciais para a liturgia da palavra, não há necessidade de falar liturgia da palavra. Por quê? Porque a exortação
exortação que o animador vai fazer já é um convite às pessoas a prestarem atenção, a escutarem as leituras que serão proclamadas. Então, não há necessidade de falar a liturgia da palavra, até mesmo porque as pessoas já vão se sentando e sabem que aquele momento é um momento de escuta. Então, o animador precisa ter uma postura formal, mas também ele precisa ser uma pessoa que desperta a atenção da comunidade, porque ele vai ser o primeiro que vai falar com a comunidade. Então não dá para falar de qualquer jeito, não dá para ler um texto aqui, né, do folheto, ignorando quem está te ouvindo. Então é importante que o animador tenha um pouco de comunicação com a Assembleia, mas não uma comunicação de entretenimento, mas uma comunicação que chame a atenção da Assembleia, porque às vezes a Assembleia está dispersa, está conversando, e isso é ruim, mas o animador precisa dar início a esse momento, chamando a atenção com aquilo que ele vai falar, não com entretenimento, certo? Então é importante que a gente leve em conta esses aspectos. Só para organizar, tínhamos 3 aqui, você vai ser a 4. Eu tenho 2 perguntinhas, padre. Primeiro é que muitas vezes o leitor treina com esse folheto. Vai lá, vê o salmo, está tudo direitinho. Só que quando você chega no lecionário, está todo enfeitado com símbolos, com cores e tal. E muitas vezes o leitor se confunde, até chama o refrão fora da hora, porque tem tanto símbolo que confunde com o leitor. Então eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre esses símbolos do lecionário. A outra pergunta é: o que fazer quando o leitor comete algum erro na sua leitura? Qual a forma correta de seguir? E também eu gostaria de saber, vários sacerdotes, após o Evangelho, eles rezam assim: pelas palavras do Santo Evangelho, seja perdoados os nossos pecados. Essa oração é privativa do sacerdote? Sim, ao final do Evangelho, a oração deve ser dita em voz baixa, não em voz alta. Não, a Assembleia não responde não. Então, vou falar umas coisas aqui, mas não falem que foi eu. Quando vocês encontrarem os párocos de vocês dizem: essa formação foi muito boa, o padre lá, eu não sei nem o nome dele, mas foi bom. Não quero criar problemas. Aqui no Salmo, essas diferenças de algumas sílabas em negrito é justamente a musicalidade, ou seja, a sílaba mais forte, onde talvez vai ter aquele prolongamento na música, como se fosse uma nota prolongada. Então, por isso, o próprio lecionário traz uma espécie de ajuda. Pode confundir, mas o salmista deveria basear-se por aqui. Quando está em negrito, seria uma nota mais prolongada do canto. Essas estrelas, asteriscos, aliás, elas indicam sempre a melodia que vai, como se diz, agora o termo técnico também me fugiu. Deixa eu falar desse pouco, Antônio. Diz aleluia, aleluia. Então pode falar aleluia. É aqui, está aqui. Gostei. A sílaba em negrito é a tônica daquela letra, daquela canção. O asterisco é a continuação. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos.
E depois você tem algumas outras marcações, como por exemplo essa aqui do lado, que é uma cruzinha, uma cruzetinha, que chama flexo. Quer dizer que essa estrofe ela não vai ter dois versos, ela vai ter 3. Então ela vai se estender um pouquinho mais. Então, vai lá. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. E aí o próximo verso vai ter 3. Como em massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. A cruzetinha indica que serão 3 versículos. 3 versos. Aí o asterisco indica que é o término ali. Ali vai subir e aí o próximo já vai fazer descer. Entendeu? Sim. Quem salmou dias sabe. Eu nem deveria. Isso significa que para cantar o salmo existe uma técnica e uma teoria que muitas vezes os nossos salmistas não têm porque falta esse estudo. Tudo isso é estudo técnico de música. Outra coisa é sobre o leitor ao errar. Ele deve parar e recomeçar. A parte que houve o equívoco. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não pode ser ignorada, né? Então, se errou, volta do início da frase para que se tenha uma compreensão por completo, né? Para evitar justamente quebrar aí o texto através de um equívoco que pode acontecer. Também não precisa pedir desculpa. Em um casamento, se acontece de tudo, já vi gente que sobe ao presbitério, fala boa noite, e ao final, a palavra do Senhor, obrigado. Alguma Então, eu já vi alguns leitores fazerem gestos, às vezes enfáticos e às vezes sutis, como por exemplo, quando falo sobre o grão da mostarda, a pessoa falando do grão e fazendo isso. Mas também aqueles que estão lendo uma palavra mais forte, né? Isso é permitido ou não? Não, então, a leitura, ela não se permite gestos com a mão. A homilia é outra coisa. Agora, a leitura não se permite gestos com as mãos. Então, o ideal é que as mãos, elas não apareçam. Você apoia as mãos aqui. Nem as mãos para trás também não é conveniente. O ideal é você apoia as mãos aqui e pronto. Você vai precisar da voz, você não vai precisar das mãos, né? Então é importante que você, como leitor, transmita essa leitura com sua voz da melhor maneira possível. Por isso, assim, a Fon falou da postura ereta para o ar, o som, mas não gesticular. O gesticular cabe no momento que você está falando, fazendo uma exposição de um assunto. Ali é apenas uma leitura. A leitura se utiliza apenas a voz. Eu já vi várias vezes na hora do salmo a pessoa fazendo Não deveria também o salmista fazer assim para a Assembleia responder, porque naturalmente a Assembleia responde. Às vezes acontece do salmista fazer um refrão tão difícil que só ele consegue cantar. Aí é um problema sério. Porque o salmo é para ser cantado, a Assembleia é salmista. E o salmista precisa pensar que precisa escolher uma melodia fácil. Uma melodia de fácil memorização para que as pessoas cantem, porque senão fica muito difícil. Eita! Ô padre, eu tenho mais ou menos 2 perguntas também. Uma seria mais uma dúvida. Há paróquias que animadores, leitores têm a sua vez da igreja e outros
não adotam tais. E na hora do Pai Nosso, há um pedido, às vezes, de que podemos ficar assim, devemos ficar assim com a mão. E não ficar. Não ficar com a mão quando eu acho que é só o padre que tem que fazer isso. Por favor, nos oriente. Com relação às vestes, como eu disse, para o leitor não se exige uma veste específica. As paróquias podem adotar. É bom, tem um lado positivo. E aí é questão de conversar com o pároco, resolver aí essa questão. Sempre o coordenador pode apresentar essa proposta. Se o pároco aceitar, vocês adotam aí as vestes, né? Existem também opções, né, no mercado, né, de vestes litúrgicas para o leitor, sem nenhum problema. Essa questão da Assembleia com as mãos estendidas ou com as mãos postas na hora do Pai Nosso, então, é uma questão um pouco... os leitores que ficam às vezes no presbitério. Então, os leitores, eles, digamos assim, eles seguem o que é próprio também da Assembleia, juntamente com os outros. Porque a questão do estender as mãos na hora do Pai Nosso, eu digo que é uma questão polêmica. Por quê? Porque a coisa fica um pouco subentendida, nunca ficou muito claro se os fiéis acompanham o sacerdote no gesto ou só na oração. Eu digo que há uma tendência agora, por parte da CNBB, né, que também os fiéis façam gesto. Então há essa tendência agora de que todos acompanhem o gesto do sacerdote na hora do Pai Nosso. Certo? Então, especificamente sobre isso não. Então essas orientações a gente encontra um pouco, até na própria instrução, não diz especificamente disso. Então é uma questão de interpretação. E às vezes ficou mais tendenciosa a ser todos com o mesmo gesto do sacerdote. Certo? Então, assim, uma coisa importante que é bom a gente sempre lembrar é que o silêncio na celebração é um elemento importante, e o silêncio também, principalmente na liturgia da palavra, é uma coisa recomendada. E o silêncio é uma forma de participação. A gente não participa só rezando, só falando ou só cantando. A gente participa também silenciando, porque é preciso criar esse ambiente de silêncio também na celebração. Então, durante a semana, quando não há comentário para esse momento da liturgia da palavra, nós falamos, o leitor já vai diretamente ao Abão proclamar a palavra, sem nenhum problema. Esse silêncio é necessário, esses segundos de silêncio que leva o leitor para subir ao presbitério e que depois troca com o salmista, é necessário, faz parte. A gente precisa mesmo conservar o silêncio no momento da liturgia da palavra. Então, na liturgia da palavra só fala nas intervenções do animador quando houver, e os leitores e salmistas, e o canto da aclamação. O restante tudo em silêncio. E essa movimentação dos leitores também é feita em silêncio. Por isso a importância de ter sapatos discretos, né, para não ficar aquele barulho ali enquanto o salmista ou o leitor se dirige ao Abão para fazer aí a leitura.
quero falar sobre o microfone. Primeiro, quando o microfone não funciona na propagação da palavra, qual a reação do que está proclamando a palavra, né? Normalmente no domingo, na parte da manhã, a maioria que participa da missa é mais idosa, fala assim, né? Mais cedo e tal, né? Tranquilo, sem problema nenhum. Agora, 10 horas da manhã, que é catequese, o que, né? Como é que, quando falha o microfone? É a primeira parte, a segunda parte. Então, às vezes, o microfone é ruim para chegar até lá. Até, como o senhor falou, para chegar até o fundo. Qual o procedimento? Comprar um